Quando Isabela, de apenas 7 anos, confessa ao pai que está sendo maltratada pela madrasta, Carlos decide agir. Escondido no armário, ele descobre a terrível verdade e algo ainda mais chocante que muda completamente o rumo de suas vidas. Carlos era um pai dedicado, moldando toda a sua vida em torno do bem-estar de sua filha, Isabela. Após o divórcio com Ana, ele assumiu o papel de pai solteiro, garantindo que Isabela nunca se sentisse sozinha. 2 anos depois, conheceu Patrícia, uma mulher que parecia perfeita para preencher o vazio que a separação deixara. Patrícia era doce, carismática e atenciosa, conquistando não apenas Carlos, mas também os amigos e familiares. Para Carlos, ela era a peça que faltava para completar sua família. Nos primeiros meses de casamento, Patrícia parecia cumprir todas as expectativas. Ela participava das atividades de Isabela, ajudava com a escola e até preparava refeições especiais para a menina. Carlos acreditava ter encontrado a parceira ideal, mas gradualmente percebeu mudanças no comportamento da filha. Isabela, que sempre fora extrovertida e cheia de energia, passou a se isolar. Ela preferia ficar sozinha no quarto e parecia constantemente tensa, como se carregasse um segredo. Certo dia, Carlos a encontrou sentada no sofá, abraçando um urso de pelúcia. Ele sentou-se ao lado dela e perguntou gentilmente: "O que está acontecendo, minha princesa? Você pode me contar?" Isabela evitou seus olhos e respondeu com um "Nada, papai", que soou vazio, como se quisesse esconder algo. Carlos sentiu uma pontada de preocupação, mas não queria pressioná-la. Ele acreditava que era apenas uma fase e decidiu esperar antes de questioná-la novamente. Naquela noite, ao colocar Isabela para dormir, Carlos notou lágrimas silenciosas escorrendo pelo rosto da filha. Ele segurou suas pequenas mãos e tentou tranquilizá-la. "Você pode me contar qualquer coisa, Isa. Eu sempre vou te proteger", disse. Após alguns momentos de hesitação, Isabela respondeu com a voz baixa e trêmula: "Promete que não vai contar para ela?" Carlos ficou confuso, mas prometeu. A resposta da filha mudou tudo. "A madrasta é má comigo", sussurrou Isabela, segurando o urso com mais força. Segundo ela, Patrícia a tratava bem na frente de Carlos, mas mudava completamente quando estavam sozinhas. Ela gritava, humilhava e até a deixava sem comida como forma de punição. Carlos sentiu o chão desaparecer sob seus pés. Ele tentou manter a calma, mas sua mente estava em choque. Como a mulher que ele amava podia ser tão cruel? Carlos questionou Isabela para entender melhor, mas percebeu que a menina estava com muito medo de falar. Ele a abraçou com força e prometeu: "Nada nem ninguém vai machucar você enquanto eu estiver aqui." Porém, por dentro, ele sentia uma mistura de raiva, culpa e impotência. Como não havia percebido antes, será que ele estava cego pelo amor por Patrícia? Ele precisava agir, mas sabia que precisava de provas antes de confrontá-la. Durante a madrugada, Carlos mal conseguiu dormir. Ele repassava mentalmente todas as interações entre Patrícia e Isabela, tentando identificar algo que pudesse confirmar as palavras da filha. Sua mente estava cheia de perguntas sem respostas. Ele decidiu que precisava observar Patrícia de perto, mas sem alertá-la. Cada momento ao lado dela agora parecia uma farsa que ele precisava desmascarar. Na manhã seguinte, Carlos agiu como se nada tivesse acontecido. Ele conversou casualmente com Patrícia durante o café da manhã, escondendo sua atenção. Patrícia parecia despreocupada, exibindo o sorriso doce que o havia conquistado. Mas agora, para Carlos, aquele sorriso parecia falso, uma máscara que escondia algo sombrio. Ele estava decidido a descobrir a verdade, mesmo que isso significasse enfrentar uma realidade dolorosa. No trabalho, Carlos não conseguia se concentrar. As palavras de Isabela ecoavam em sua mente, e ele sentia a culpa crescer. Ele se lembrou de um detalhe: o armário no corredor, perto do quarto de Isabela. Era o lugar perfeito para observar sem ser visto. Embora o plano fosse arriscado, parecia ser sua única chance de confirmar o que estava acontecendo. Naquela noite, Carlos anunciou que trabalharia até tarde e provavelmente só voltaria de madrugada. Patrícia não demonstrou interesse, apenas acenou com a cabeça. Antes de sair, Carlos se ajoelhou ao lado de Isabela e sussurrou: "Confie em mim, Isa. Eu vou resolver isso." Ela sorriu timidamente, mas o medo ainda era visível em seus olhos. Carlos saiu da casa determinado a fazer justiça. Ele estacionou o carro a algumas quadras de distância e voltou a pé, entrando silenciosamente pela porta dos fundos. A adrenalina corria em suas veias enquanto ele se esgueirava até o armário.
Cada passo parecia um desafio, mas ele sabia que não podia hesitar. Ao entrar no armário, ajeitou-se no espaço apertado, ajustando-se à escuridão. Sua respiração estava pesada, mas ele sabia que precisava ser paciente. Do interior do armário, Carlos ouviu os passos de Patrícia no corredor. Quando ela entrou no quarto de Isabela, sua voz inicialmente parecia doce, mas logo mudou para um tom frio e autoritário. Já te avisei para não deixar as coisas espalhadas. Você acha que sou sua empregada? Carlos sentiu um nó na garganta. Ele estava prestes a descobrir toda a verdade e sabia que sua vida nunca mais seria a mesma. Do interior do armário, Carlos tentava controlar sua respiração enquanto ouvia Patrícia entrar no quarto de Isabela. A princípio, sua voz parecia doce, quase carinhosa, mas logo assumiu um tom frio e intimidador. Já te avisei para parar de deixar suas coisas espalhadas. Você acha que sou sua empregada? Disse ela, sua voz cortante ecoando no silêncio do quarto. Carlos sentiu seu coração apertar, tentando processar o contraste entre aquela mulher e a esposa que ele pensava conhecer. Isabela respondeu com a voz trêmula. Desculpa, madrasta. Eu prometo que vou arrumar. Mas sua resposta só parecia irritar ainda mais Patrícia, que continuou a falar, agora mais próxima da menina. Você acha que desculpas resolvem? Seu pai não sabe o trabalho que você dá. Se soubesse, já teria mandado você embora há muito tempo. Cada palavra atingia Carlos como um golpe. Ele sentiu os punhos se fecharem, mas sabia que precisava esperar. Patrícia mudou o tom, falando com desprezo. Olha pra mim quando eu estiver falando, sua ingrata! Carlos, do armário, mal conseguia conter sua raiva. Ele nunca imaginou que alguém pudesse tratar sua filha com tanta crueldade. O silêncio de Isabela parecia deixar Patrícia ainda mais irritada, e Carlos sentiu o impulso quase incontrolável de sair dali naquele instante. Mas ele sabia que precisava resistir, pois ainda não tinha o suficiente para agir legalmente. A cada palavra, a verdadeira face de Patrícia se revelava. Você acha que seu pai vai sempre ficar do seu lado? Eu sou a única pessoa que realmente suporta você. Lembre-se disso, disse ela, com uma mistura de sarcasmo e crueldade. Carlos sentiu as lágrimas acumularem em seus olhos. Ele não apenas estava ouvindo o abuso, mas também percebendo o quanto Isabela havia sofrido em silêncio. Após alguns minutos, Patrícia saiu do quarto, murmurando algo sobre como não valia a pena se esforçar por alguém tão ingrata. Carlos ficou imóvel no armário, tentando recuperar o controle de sua respiração. Quando o silêncio voltou à casa, ele abriu lentamente a porta e saiu, indo diretamente ao quarto de Isabela. A menina estava sentada no canto da cama, abraçando o ursinho de pelúcia com tanta força que parecia buscar proteção nele. Carlos se ajoelhou ao lado dela e disse baixinho: Eu ouvi tudo, Isa. Eu estou aqui e isso vai acabar. Isabela começou a chorar. Um choro que parecia misturar alívio e desespero. Carlos a abraçou com força, sentindo-se culpado por não ter percebido antes o que estava acontecendo. Ele sabia que não poderia consertar o passado, mas estava determinado a proteger o futuro de sua filha. Naquela noite, Carlos instalou câmeras escondidas na casa. Ele sabia que precisava de provas mais concretas, algo que pudesse apresentar às autoridades sem margem para dúvidas. As gravações eram sua melhor chance de garantir que Patrícia enfrentasse as consequências de seus atos. Enquanto ajustava as câmeras, sentia a raiva pulsar dentro dele, mas também a determinação de proteger Isabela a qualquer custo. Durante os dias seguintes, Carlos agiu com mais cuidado do que nunca. Ele observava Patrícia atentamente, anotando cada detalhe de seu comportamento. Apesar disso, ele fingia que tudo estava normal, conversando com ela como se nada tivesse acontecido. Patrícia parecia despreocupada, mas Carlos sabia que aquela confiança vinha do fato de que ela acreditava que seu segredo estava seguro. As gravações começaram a revelar ainda mais do comportamento abusivo de Patrícia. Em uma das cenas capturadas, ela tirava o prato de comida de Isabela como punição, dizendo: "Meninas que não sabem se comportar não merecem jantar." Carlos sentiu uma onda de revolta ao assistir. Ele não apenas via o sofrimento de sua filha, mas também percebia o quão manipuladora Patrícia era. Em outra gravação, Patrícia usava palavras cruéis para quebrar o espírito de Isabela. "Você acha que é especial? Seu pai sente pena de você. É só por isso que você está aqui." Carlos teve que pausar o vídeo várias vezes para processar o que estava vendo. Ele nunca havia se sentido tão impotente, mas sabia que cada segundo registrado era um passo a mais para desmascarar Patrícia. Apesar de todo o cuidado, Carlos começou a notar que Patrícia estava desconfiada.
Ela fazia perguntas sutis, tentando entender por que ele parecia mais distante. Você está bem, amor? Parece tão pensativo ultimamente, disse ela em uma noite. Carlos respondeu com um sorriso falso. Só trabalho, nada demais. Por dentro, ele estava fervendo, mas sabia que precisava manter as aparências para proteger Isabela. Após uma semana de monitoramento, Carlos tinha provas suficientes. Ele reuniu todas as gravações, prints das mensagens ameaçadoras que Isabela havia recebido de Patrícia e procurou seu advogado. Durante a consulta, explicou tudo o que havia descoberto. O advogado foi direto. Você tem um caso sólido, Carlos. Vamos entrar com uma medida protetiva imediatamente. Naquela noite, Carlos se sentiu mais aliviado, mas também sabia que o confronto final com Patrícia estava próximo. Ele olhou para Isabela, que dormia tranquilamente, e prometeu a si mesmo: isso acaba agora. Depois de iniciar o processo legal contra Patrícia, Carlos começou a sentir o peso emocional de tudo o que estava acontecendo. Apesar de estar determinado a proteger Isabela, ele não conseguia evitar o sentimento de culpa que o perseguia a cada instante. Como não percebi antes? Como deixei isso acontecer na minha própria casa? Essas perguntas ecoavam em sua mente, roubando seu sono e drenando suas energias. Ele sabia que precisava ser forte, mas o isolamento emocional parecia uma luta que ele enfrentava sozinho. Isabela também estava fragilizada. Embora estivesse mais aliviada com a promessa do pai de protegê-la, ela ainda vivia assombrada pelo medo de Patrícia. A menina hesitava em falar ou fazer algo que pudesse incomodar. Carlos notava que ela evitava até mesmo brincar com seus brinquedos, como se temesse algum tipo de punição. Ver sua filha naquela condição o machucava profundamente. Ele precisava ajudá-la a recuperar sua confiança, mas sentia que os avanços eram pequenos demais diante da gravidade do que haviam passado. Durante as noites, Carlos passava horas assistindo às gravações das câmeras que instalara. Ele queria garantir que nada escapasse de suas provas, mas cada minuto assistido parecia uma tortura. Em um dos vídeos, viu Patrícia gritando com Isabela por um motivo banal: um livro fora do lugar. Você acha que pode fazer o que quiser? Isso aqui não é sua casa! Patrícia vociferava. Carlos pausou o vídeo, incapaz de continuar. O olhar de terror de Isabela era algo que ele jamais esqueceria. Além de rever as provas, Carlos começou a registrar suas emoções em um diário. Ele escrevia sobre o que sentia, sobre suas dúvidas e sobre o amor incondicional que tinha por Isabela. Para ele, aquilo era uma forma de se manter firme em meio ao caos. Em uma das páginas anotou: eu falhei em proteger minha filha antes, mas nunca mais deixarei isso acontecer. Vou lutar por ela, mesmo que isso me destrua. Essas palavras o motivavam, lembrando-o de que sua dor tinha um propósito maior. No trabalho, Carlos começou a se isolar. Ele evitava conversas com os colegas, faltava a reuniões e se desligava das tarefas que antes realizava com dedicação. Para ele, nada mais importava além de Isabela. Sua chefia notou a mudança e tentou conversar com ele, mas Carlos apenas disse que estava lidando com problemas pessoais. Apesar da preocupação dos outros, ele sabia que precisava concentrar suas energias na luta por justiça. Isabela começou a ter pesadelos frequentes. À noite, Carlos era acordado pelos gritos da filha, que chorava dizendo: ela está aqui, papai. Ela vai me levar. O pai corria para abraçá-la, tentando tranquilizá-la. Está tudo bem, meu amor. Ela nunca mais vai te machucar, dizia ele, segurando as lágrimas. Mas por dentro, Carlos sentia-se devastado ao perceber o quanto Patrícia havia marcado emocionalmente sua filha. Durante uma sessão de terapia infantil, a terapeuta pediu que Isabela desenhasse algo que representasse sua família. A menina fez um desenho de si mesma ao lado de Carlos, ambos sorrindo, mas deixou Patrícia de fora. Quando a terapeuta perguntou por quê, Isabela respondeu com a voz baixa: ela não é da minha família. Ela não gosta de mim. Carlos, que assistia à sessão à distância, sentiu um aperto no peito. Ele percebeu o quanto Isabela precisava de tempo para se sentir segura novamente. Enquanto lidava com o processo legal, Carlos recebeu uma ligação inesperada de Ana, sua ex-esposa. Carlos, estou preocupada com Isabela. Ela me contou algumas coisas sobre Patrícia que me deixaram muito assustada, disse Ana. Carlos explicou a situação e o que estava fazendo para proteger a filha. Embora o relacionamento entre eles tivesse acabado de forma amarga, Ana ofereceu ajuda. Se precisar de mim para cuidar dela ou testemunhar, eu estou aqui, disse ela. Pela primeira vez em anos, Carlos sentiu que tinha um aliado.
Apesar do apoio de Ana, Carlos ainda sentia o peso do isolamento. Ele evitava contar o que estava acontecendo para amigos ou familiares, temendo julgamentos ou interpretações erradas. Ele se sentia sozinho em sua batalha, mas sabia que não podia fraquejar. A cada dia, ele reforçava para si mesmo que seu objetivo maior era garantir que Isabela estivesse protegida e que Patrícia enfrentasse as consequências de seus atos. Certa noite, enquanto escrevia em seu diário, Carlos refletiu sobre o impacto que aquilo tudo estava tendo nele. Ele percebeu que, embora estivesse emocionalmente desgastado, havia algo mais forte que o sustentava: o amor por sua filha. Eu posso estar destruído, mas ainda tenho forças para lutar. Enquanto Isabela estiver ao meu lado, eu nunca vou desistir, escreveu. Essas palavras se tornaram um mantra para ele nos dias mais difíceis. Patrícia, por sua vez, parecia mais desconfiada a cada dia. Ela começou a questionar Carlos com mais frequência, tentando entender por que ele parecia distante. "Você está tão estranho ultimamente, está tudo bem?" perguntou ela durante o jantar. Carlos apenas respondeu: "Estou cansado do trabalho", e mudou de assunto. Ele sabia que Patrícia estava ficando inquieta, mas isso apenas confirmava que sua decisão de agir com cautela era a certa. Naquela mesma noite, Carlos assistiu a mais uma gravação, na qual Patrícia ameaçava Isabela dizendo: "Se você contar algo para o seu pai, vai se arrepender. Ele não vai acreditar em você, e eu vou fazer pior." Carlos sentiu sua raiva atingir o limite. Ele já havia coletado provas suficientes e sabia que era hora de avançar. Reuniu todas as evidências e marcou uma reunião com o advogado para o dia seguinte. Antes de dormir, entrou no quarto de Isabela, deu-lhe um beijo na testa e sussurrou: "A partir de amanhã, Isa, você nunca mais vai ter que sentir medo. Eu prometo." Na manhã seguinte, Carlos acordou com uma determinação que não sentia há tempos. Ele sabia que o dia seria decisivo. Reuniu todas as provas coletadas, as gravações, prints das mensagens e os relatos detalhados de Isabela, e partiu para o escritório do advogado. No caminho, não conseguia evitar sentir uma mistura de nervosismo e raiva. Ele sabia que estava fazendo o que era certo, mas temia como Patrícia reagiria ao ser confrontada. Seu único conforto era a promessa que fizera à filha: garantir que ela nunca mais precisasse viver com medo. O advogado analisou o material com atenção, elogiando a organização de Carlos. "Com isso, temos um caso sólido para pedir a retirada de Patrícia da casa e uma medida protetiva para Isabela", disse ele. Apesar da confiança do advogado, Carlos não se permitia relaxar. Ele sabia que Patrícia era manipuladora e que provavelmente tentaria se esquivar das acusações. No entanto, as gravações falavam por si. Ele sentiu que, pela primeira vez, estava no controle da situação. Naquela tarde, enquanto Isabela estava na casa de Ana, Carlos retornou para a casa que ainda dividia com Patrícia. A tensão no ar era palpável. Patrícia, como de costume, estava na sala, assistindo à televisão, completamente alheia ao que estava prestes a acontecer. Carlos entrou e, com a voz firme, disse: "Precisamos conversar." Patrícia olhou para ele com desconfiança, mas ainda mantinha o sorriso. "Claro! Sobre o quê?" Carlos colocou o celular sobre a mesa e apertou o play em uma das gravações. A voz de Patrícia ecoou pela sala, cheia de crueldade. "Seu pai sente pena de você. É só por isso que você está aqui." O sorriso de Patrícia desapareceu instantaneamente. Ela tentou pegar o celular, mas Carlos afastou a mão dela. "Eu sei de tudo", disse ele, olhando diretamente em seus olhos. Eu vi e eu gravei." Por um momento, Patrícia ficou em silêncio, como se tentasse processar o que havia acabado de ouvir, mas logo recuperou sua postura defensiva. "Você está me acusando com base em gravações fora de contexto? Isso é um absurdo, Carlos", disse ela, rindo nervosamente. Ele percebeu que o tom dela já não tinha a mesma confiança de antes. Ainda assim, Carlos sabia que não podia se deixar levar pelas manipulações dela. "Não são fora de contexto, Patrícia. São semanas de provas que mostram exatamente quem você é quando ninguém está olhando. Eu já tomei as medidas necessárias e você vai sair desta casa hoje." O tom de Carlos era firme, implacável. Patrícia tentou contra-atacar, dizendo que ele estava envenenando Isabela contra ela, mas ele a interrompeu com um tom que ela nunca havia ouvido antes. "Eu não estou envenenando ninguém. Você fez isso sozinha." Patrícia começou a gritar, tentando inverter a situação. "Você está destruindo nossa família. Tudo isso por causa das mentiras de uma criança mimada."
As palavras dela foram como uma faca no coração de Carlos, mas ele manteve a calma. A única pessoa que destruiu esta família foi você, e eu vou fazer o que for necessário para proteger a minha filha. Pela primeira vez, Patrícia parecia realmente intimidada pela postura de Carlos. Antes que Patrícia pudesse continuar, a campainha tocou. Era um oficial de justiça com a ordem judicial que obrigava Patrícia a deixar a casa imediatamente. Ela olhou para Carlos com ódio, mas percebeu que não tinha mais saída. Isso ainda não acabou, murmurou enquanto recolhia suas coisas. Carlos a observava com um misto de alívio e indignação. Ele sabia que a batalha legal estava apenas começando, mas sentia que havia vencido a primeira grande etapa. Enquanto Patrícia fazia as malas, ela continuava murmurando acusações e ameaças. Você vai se arrepender, Carlos. Você nunca vai conseguir criar Isabela sozinho. Ela vai acabar odiando você por afastar as pessoas da vida dela. Carlos ignorou as palavras, mas elas deixaram uma marca. Ele sabia que criar Isabela sozinho seria um desafio, mas estava disposto a enfrentar qualquer dificuldade para garantir a felicidade da filha. Quando Patrícia finalmente saiu, Carlos sentiu como se um peso imenso tivesse sido tirado de seus ombros. Ele passou algum tempo sentado em silêncio, processando tudo o que havia acontecido. Apesar do alívio, sentia-se emocionalmente exausto, mas ao pensar em Isabela, ele encontrou forças para se levantar. Isso foi por você, Isa, disse a si mesmo. Ele sabia que precisava buscar a filha e explicar o que havia acontecido de uma forma que ela entendesse. Ao buscar Isabela na casa de Ana, Carlos percebeu que a menina estava mais relaxada do que o normal. Ana havia passado o dia brincando com ela, tentando distrair a filha enquanto Carlos lidava com o confronto. Papai, ela foi embora? Perguntou Isabela com olhos cheios de expectativa. Carlos se ajoelhou ao lado dela e respondeu: Sim, meu amor. Ela não vai mais morar conosco. E nunca mais vai machucar você. Isabela o abraçou com força, como se estivesse finalmente se sentindo segura. Naquela noite, enquanto colocava Isabela para dormir, Carlos sentiu que havia dado o primeiro passo em direção a uma nova vida para os dois. Ele sabia que ainda haveria desafios pela frente, o processo legal, a recuperação emocional de Isabela e até suas próprias feridas internas, mas sentia-se mais confiante do que nunca. Ele olhou para a filha, que dormia tranquila pela primeira vez em meses, e prometeu em silêncio: A partir de agora, Isa, nossa vida será cheia de amor e segurança. Nada nem ninguém vai tirar isso de nós. Após a saída de Patrícia, Carlos começou a reestruturar sua vida com Isabela. Ele sentia que, embora o primeiro passo tivesse sido dado, a jornada estava longe de terminar. A menina ainda carregava os traumas do que havia vivido, e Carlos sabia que não bastava afastar Patrícia fisicamente. Ele precisava ajudá-la a reconstruir sua confiança e sua segurança emocional. Entretanto, o alívio inicial foi interrompido quando Carlos recebeu a notícia de que Patrícia havia entrado com um processo contra ele, alegando alienação parental e difamação. Quando o advogado informou sobre a ação judicial, Carlos sentiu uma mistura de raiva e incredulidade. Ela não pode estar falando sério, disse ele, enquanto tentava processar a situação. O advogado explicou que, embora as acusações fossem infundadas, o sistema permitiria que Patrícia tentasse se defender, o que poderia prolongar o caso. Carlos sabia que seria mais um obstáculo, mas estava disposto a enfrentar qualquer coisa para proteger Isabela. O dia da audiência preliminar chegou rapidamente. Carlos sentou-se no tribunal com Isabela ao seu lado. A menina segurava o braço do pai, visivelmente nervosa, enquanto Carlos tentava manter a calma para tranquilizá-la. Quando Patrícia entrou, acompanhada de seu advogado, exibindo um sorriso confiante, Carlos sentiu a tensão aumentar. Ele sabia que Patrícia era manipuladora e poderia tentar distorcer os fatos. No entanto, ele confiava nas provas que havia reunido e na força de sua verdade. Durante a audiência, o advogado de Patrícia tentou argumentar que Carlos havia manipulado Isabela contra ela. Meu cliente sempre foi uma madrasta dedicada, mas o senhor Carlos tem alimentado mentiras e distorções para afastá-la da menina, declarou ele. Patrícia acenava com a cabeça, como se fosse a vítima da situação. Carlos permaneceu calado, esperando o momento certo para apresentar as evidências. Ele sabia que as gravações falariam por si. Quando o advogado de Carlos apresentou as primeiras gravações, a sala ficou em silêncio. A voz de Patrícia, repleta de crueldade, ecoou pelo tribunal. Você acha que alguém se importa com você? Seu pai só sente pena de você. O impacto foi visível nos rostos de todos os presentes.
Patrícia, antes confiante, começou a demonstrar nervosismo. Tentou interromper, alegando que as gravações estavam fora de contexto, mas o juiz pediu que ela permanecesse em silêncio, enquanto as provas eram analisadas. A segunda gravação exibida mostrou Patrícia retirando o prato de comida de Isabela e dizendo: "Crianças ingratas não merecem jantar." A indignação na sala era palpável. Carlos observava a expressão da juíza, que parecia cada vez mais incomodada com o comportamento de Patrícia. Apesar do desconforto, ele sabia que precisava manter a calma. Isabela estava ao seu lado, e ele queria que ela sentisse que estava segura. O momento mais emocional veio quando Isabela foi chamada para depor. Com a voz baixa e as mãos tremendo, ela contou ao juiz sobre como Patrícia a tratava quando Carlos não estava por perto. "Ela me dizia que eu era má e que meu pai ia me mandar embora. Eu tinha muito medo", disse Isabela com lágrimas nos olhos. Carlos sentiu o coração apertar ao ouvir aquelas palavras, mas também se encheu de orgulho pela coragem da filha. Patrícia tentou desqualificar o depoimento de Isabela, dizendo que Carlos havia colocado ideias na cabeça dela. "Crianças são influenciáveis, meritíssimo." "Ele está usando a menina contra mim", declarou, com um tom que misturava desespero e manipulação. O advogado de Carlos, no entanto, foi enfático. "Essas não são palavras colocadas na boca de uma criança. São os sentimentos de alguém que viveu o abuso diretamente." A tensão atingiu o ápice quando o advogado de Carlos apresentou uma última gravação, mostrando Patrícia rasgando um desenho que Isabela havia feito para o pai. "Você acha que ele liga para isso? Ele só finge que se importa", dizia Patrícia no vídeo. Carlos observou Patrícia encolher-se na cadeira enquanto a gravação era exibida. Naquele momento, ficou claro que sua máscara havia caído e todos puderam ver quem ela realmente era. Após analisar todas as provas e ouvir os depoimentos, o juiz tomou sua decisão. Ele concedeu a Carlos a guarda total de Isabela e emitiu uma ordem restritiva permanente contra Patrícia. Além disso, determinou que Patrícia seria investigada por possíveis maus-tratos em outros relacionamentos anteriores. A sentença trouxe um alívio imediato a Carlos, que olhou para Isabela e viu um pequeno sorriso em seu rosto. Ela finalmente estava livre. Patrícia deixou o tribunal com o semblante derrotado, mas não sem lançar um último olhar de ódio para Carlos. Ele não respondeu. Sua única preocupação era garantir que Isabela nunca mais fosse exposta a alguém como Patrícia. Quando saíram do tribunal, Isabela segurou a mão do pai e disse: "Agora estamos seguros, né, papai?" Carlos abaixou-se para olhá-la nos olhos e respondeu: "Sim, minha princesa. Agora estamos seguros." Naquela noite, ao colocar Isabela para dormir, Carlos sentiu que um novo capítulo começava para eles. Ainda havia feridas para cicatrizar, mas ele sabia que estavam no caminho certo. Enquanto Isabela dormia, ele escreveu em seu diário: "Hoje, vencemos a batalha mais difícil das nossas vidas, mas a maior vitória é ver minha filha sorrir novamente. É por ela que eu luto, e é por ela que eu nunca vou desistir." Nos dias seguintes ao julgamento, Carlos sentiu que finalmente poderia respirar. Patrícia estava afastada por ordem judicial e Isabela começava a mostrar sinais de recuperação. Ela voltou a brincar com seus desenhos e até a conversar mais abertamente durante as sessões de terapia. Para Carlos, esses pequenos progressos eram um lembrete de que ele havia tomado a decisão certa. No entanto, um dia, ao checar a correspondência, encontrou algo que trouxe um novo desconforto. Uma carta de Patrícia, endereçada a Isabela. Carlos abriu a carta imediatamente. O tom do texto era doce e manipulador, com Patrícia dizendo que sentia saudades da menina e que tudo o que havia acontecido não passava de um mal-entendido. "Eu nunca quis te machucar, Isa. Você sabe que eu te amo. Seu pai está confundindo as coisas", dizia um trecho. Carlos ficou furioso. Como Patrícia havia conseguido enviar a carta, mesmo com uma ordem restritiva? Ele decidiu guardar o envelope como evidência e entrou em contato com o advogado. A orientação foi clara. Carlos deveria registrar a carta junto à polícia como uma violação da ordem judicial. Apesar disso, ele ficou inquieto. Por que Patrícia estava insistindo em entrar em contato com Isabela? Ele começou a reforçar sua atenção aos detalhes da rotina da filha, preocupado com a possibilidade de que Patrícia tentasse algo mais audacioso. Naquele momento, Carlos percebeu que a luta estava longe de terminar. Dias depois, outra carta chegou. Dessa vez, ela foi entregue diretamente à porta da casa por um entregador desconhecido. O conteúdo era ainda mais inquietante. Patrícia escrevia memórias distorcidas de momentos que havia passado com Isabela.
tentando convencê-la de que elas tinham uma relação especial. Lembra de quando fizemos aquele bolo para o seu pai? Ele nem percebeu como você foi incrível naquele dia. Só eu sei o quanto você é especial, dizia a carta. Carlos sentiu o sangue ferver. Não era apenas uma tentativa de manipular Isabela, mas também de minar a confiança da menina no vínculo que tinha com ele. Ele reforçou as medidas de segurança, pedindo que Isabela nunca aceitasse nada de estranhos e que sempre o informasse sobre qualquer situação incomum. Apesar disso, começou a notar que a menina ficava mais nervosa quando recebia a atenção de desconhecidos, um sinal de que as cartas estavam mexendo com ela. Em uma tarde tranquila, enquanto Isabela brincava no quintal da casa de Ana, Carlos foi surpreendido por um telefonema. Era Ana, que soava aflita. Carlos, um homem estranho, apareceu aqui dizendo que tinha algo para Isabela. Ele não entrou, mas deixou um pacote e foi embora. Eu já chamei a polícia. Carlos sentiu um frio na espinha. Quem estaria ajudando Patrícia a violar a ordem judicial? Quando o pacote foi aberto, continha um presente aparentemente inofensivo. Um ursinho de pelúcia e outra carta. O texto era mais direto, quase implorando pela atenção de Isabela. Eu sinto tanto a sua falta, Isa. Por favor, diga ao seu pai que você quer me ver. Nós podemos ser felizes de novo. Carlos viu o impacto emocional que o presente teve em Isabela. Embora ela não dissesse nada, seu olhar carregava uma mistura de confusão e medo. Naquela noite, Carlos começou a conectar os pontos. Patrícia não estava agindo sozinha. Alguém próximo a ela estava facilitando esses contatos. Ele revisitou as gravações e descobriu algo que havia passado despercebido. Uma conversa de Patrícia ao telefone com um homem. Você tem que me ajudar a manter isso entre nós, dizia ela em um dos trechos. Carlos sabia que precisava ir além da proteção legal e garantir que Patrícia enfrentasse novas consequências. Após uma investigação, a polícia identificou o homem como um ex-namorado de Patrícia, que havia se oferecido para ajudá-la a driblar as restrições. Ele foi chamado para depor, e a pressão o fez confessar. Ela disse que só queria se reconectar com a enteada, alegou, tentando minimizar sua participação. A confissão foi suficiente para reforçar a denúncia contra Patrícia, que passou a ser monitorada mais de perto. Durante o interrogatório, outro detalhe perturbador veio à tona. Patrícia já havia se envolvido em casos de manipulação emocional e maus tratos em outros relacionamentos. Um antigo parceiro relatou que ela havia usado táticas semelhantes para controlar uma criança. Carlos ficou chocado ao saber que Patrícia tinha um histórico tão sombrio. Ele se perguntou como alguém assim havia entrado em sua vida sem que ele percebesse. Com essas novas evidências, o caso contra Patrícia ganhou força. Além da ordem restritiva, ela agora enfrentava acusações formais de descumprimento judicial e assédio. Carlos sentiu uma mistura de alívio e revolta. Ele sabia que o sistema estava finalmente agindo, mas lamentava não ter descoberto antes quem Patrícia realmente era. No entanto, ele decidiu focar no futuro e em como poderia garantir que Isabela se sentisse segura novamente. Naquela noite, após explicar à filha que Patrícia não poderia mais enviar cartas ou presentes, Carlos viu um sorriso tímido surgir no rosto de Isabela. "Então agora ela vai parar, né, papai?" perguntou. Carlos a abraçou e respondeu: "Sim, minha princesa. Agora ela não pode mais nos machucar." Ele sentiu que, apesar de tudo, a relação entre ele e Isabela havia se fortalecido. Eles estavam vencendo e juntos, prontos para deixar o passado para trás. A saída definitiva de Patrícia da vida deles trouxe uma tranquilidade que Carlos e Isabela não experimentavam há meses. No entanto, o processo de cura estava apenas começando. Isabela, embora mais sorridente e comunicativa, ainda carregava cicatrizes emocionais. Carlos sabia que não bastava protegê-la fisicamente. Ele precisava reconstruir a confiança e o senso de segurança da filha. Ele decidiu que cada decisão seria tomada com um único propósito em mente: proporcionar a Isabela um futuro brilhante e cheio de amor. A terapia infantil tornou-se um pilar no processo de recuperação de Isabela. Durante as sessões, a menina começou a expressar seus sentimentos com mais clareza, muitas vezes por meio de desenhos. Em um deles, desenhou um grande guarda-chuva cobrindo ela e Carlos, enquanto a figura de Patrícia estava do lado de fora, sob uma tempestade. Quando a terapeuta perguntou o que significava, Isabela respondeu: "Meu pai me protege da chuva ruim." Carlos, ao ver o desenho, sentiu um misto de tristeza e alívio. Ele sabia que estava no caminho certo para ajudar a filha a superar o trauma. Para criar novas memórias felizes,
Carlos e Isabela começaram a sair mais juntos. Visitas ao parque, passeios no zoológico e tardes de sorvete tornaram-se parte da rotina. Durante um desses passeios, Isabela olhou para Carlos e disse: "Papai, agora eu sei que você sempre vai cuidar de mim." Ele segurou as lágrimas e respondeu: "Sempre, Isa. Sempre." A confiança nos olhos da menina era um sinal claro de que ela estava se sentindo segura novamente. Ana, a mãe de Isabela, também teve um papel importante na recuperação da menina. Apesar do histórico conflituoso entre ela e Carlos, ambos decidiram unir forças pelo bem da filha. Ana começou a passar mais tempo com Isabela, participando de suas atividades e oferecendo apoio emocional. "Obrigada por ter protegido nossa filha", disse Ana a Carlos durante uma conversa. Ele sentiu-se aliviado por ter o apoio dela nessa jornada. Durante as noites, Carlos frequentemente escrevia em seu diário, refletindo sobre os eventos que haviam transformado suas vidas. Em uma dessas entradas escreveu: "Eu aprendi que proteger minha filha não é apenas afastar os perigos, é estar presente, ouvir, perceber os sinais. Ser pai é um aprendizado constante, mas ela me dá força para melhorar todos os dias." Essas palavras representavam o quanto Carlos havia crescido como pai e como pessoa. Patrícia, por outro lado, enfrentava as consequências de suas ações. Além de perder o direito de contato com Isabela, as novas acusações contra ela começaram a se desdobrar. Outras vítimas de seu comportamento manipulado vieram à tona, fortalecendo o caso. Carlos não sentiu satisfação com a queda dela, mas sim uma sensação de justiça. Ele sabia que o mais importante era garantir que ela não pudesse machucar mais ninguém. Durante uma tarde chuvosa, Isabela pediu a Carlos que plantassem uma árvore no quintal. "Assim ela cresce com a gente", disse ela. Para Carlos, aquela era uma oportunidade de criar um símbolo de tudo o que haviam superado. Juntos, cavaram um buraco na terra e plantaram uma muda de ipê amarelo. "Essa árvore é a nossa nova história, Isa", disse Carlos, enquanto cobria as raízes com terra. A menina sorriu, e naquele momento, Carlos sentiu que estavam realmente começando uma nova fase. As pequenas vitórias diárias começaram a se acumular. Isabela voltou a confiar em outras pessoas, a brincar com os amigos da escola e a participar de atividades em grupo. Durante uma apresentação escolar, Carlos a viu dançar no palco com confiança. O sorriso dela era radiante e ele sentiu que todo o esforço havia valido a pena. Isabela estava recuperando a luz que Patrícia havia tentado apagar. Carlos também começou a compartilhar sua história em grupos de apoio para pais. Ele falava sobre os sinais que ignorou, sobre o impacto do trauma em crianças e sobre como é crucial ouvir e proteger os pequenos. Seus relatos emocionavam outros pais, que o viam como uma inspiração. Para Carlos, aquele espaço também era uma forma de cura. Ele transformava sua dor em aprendizado e ajudava outros a evitar o mesmo erro. Meses depois, Carlos foi convidado a participar de uma palestra sobre paternidade responsável. Ele hesitou no início, mas decidiu aceitar. Durante a palestra, falou com honestidade sobre sua experiência, enfatizando a importância de estar atento às mudanças no comportamento das crianças. "A dor do silêncio é algo que nenhuma criança deveria carregar. Estejam presentes, ouçam seus filhos", disse ele ao final. A plateia o aplaudiu de pé, e Carlos sentiu que havia encontrado uma nova missão em sua vida. Em uma noite tranquila, enquanto Carlos colocava Isabela para dormir, a menina o surpreendeu com uma pergunta: "Você acha que a nossa árvore vai ficar grande, papai?" Ele sorriu e respondeu: "Ela vai crescer forte e bonita, assim como você, Isa." A menina riu e o abraçou, dizendo: "Eu acho que você é o melhor pai do mundo." Carlos sentiu seu coração se encher de gratidão. Ele sabia que, apesar dos desafios, estava cumprindo sua promessa de ser o porto seguro de Isabela. Carlos e Isabela estavam finalmente reconstruindo suas vidas com base em confiança e amor. O passado havia deixado marcas, mas também os ensinara a valorizar cada momento juntos. Enquanto olhava para a árvore no quintal, Carlos refletiu sobre tudo o que haviam superado. "O que importa agora é o que construímos daqui para frente", pensou ele. E assim, pai e filha seguiram juntos, prontos para enfrentar o futuro com coragem e esperança. Este vídeo foi criado para conscientizar sobre a importância de proteger crianças de situações de abuso. Se você ou alguém que conhece está em uma situação de risco, denuncie ou procure ajuda com autoridades competentes. Se essa história tocou você e trouxe reflexões importantes, curta, compartilhe e se inscreva no canal.
Aqui, buscamos contar histórias que emocionam, educam e fazem a diferença. Proteger uma vida é mais do que uma responsabilidade, é um ato de amor. Junte-se a nós e ative o sininho para acompanhar mais histórias transformadoras.